Chamo-me Apóstolo Marcelino Mário Bento. Me converti na Igreja Universal do Reino de Deus há 21 anos, quando eu era uma pessoa sofrida, e o Senhor me chamou e remiu a minha alma e me libertou das perturbações. 7 anos depois, eu estava trabalhando no Capanda, numa empresa de segurança do Alfa 5, para os angolanos que conhecem essa empresa. E o Senhor me apareceu no Capanda, em uma tarde, no mato, onde eu estava a orar. E Ele me pediu que eu largasse tudo, que eu voltasse para Luanda, e que Ele tinha um chamado, uma obra para fazer. Bom, na verdade eu era tão inexperiente, não sabia nada. Era neófito, 7 anos de conversão. É uma igreja onde se cresce pouco no conhecimento, senão só na fé. Então, eu questionei, mas o Senhor mandou para fazer isso e eu obedeci, graças a Deus, vim para Luanda, larguei tudo. Houve uma confusão muito grande, né, nos meus parentes, porque eu era a pessoa que lhes cuidava com meu salário. Então sofri muitas críticas. Chamaram-me de vários nomes, como alguém preguiçoso que não queria trabalhar. Mas eu fui em frente com o propósito que estava no meu coração, o chamado de Deus. E eu fiquei 2 anos fechado dentro de uma casa, na minha casa, né? Eu orava e jejuava. E eu esperava por essa obra. E não chegava. Eu questionava: Deus, eu larguei tudo. Me mandaste vir para Luanda. Então onde a obra? Mas 2 anos depois, eu já era obreiro naquela altura. E o Senhor me disse para largar a Grande Babilônia. Sai da Grande Babilônia e vá abrir uma igreja. Bom, eu era inexperiente, como já falei. E eu questionei: como pode um homem que nunca pregou em sua vida ir abrir igreja? O que eu ia falar? Sem experiência, sem conhecimento. E eu amava aquela igreja. E eu questionei: como pode aquilo ser uma Babilônia? E o Senhor começou a me mostrar os pecados que se cometia lá e a queda, né? E eu resisti, pensei até que era o diabo pela minha ignorância e inexperiência. Eu fiquei 30 dias orando para que recebesse a confirmação de Deus. E Deus me deu várias visões, revelações. E eu disse: eis-me aqui. E Deus abriu uma porta e começamos essa igreja em 2004, no dia 25 de setembro. Ela começou num quintal pequeno, debaixo de uma árvore, de uma figueira até não, de um cajueiro. E debaixo daquele cajueiro foram as primeiras pessoas. E eu pregava, juntamente com os rapazes que foram comigo. E depois fomos expulsos daquele lugar, porque o diabo se levantou. Eu não tenho tempo de falar tudo, né? Porque senão ficaríamos aqui 24 horas. E depois fomos para a minha casa, mais pequena do que onde nós saímos. Passei vergonha. Passei necessidades. Perdi entes queridos nessa batalha. Muita gente foi sacrificada. Mas o diabo se levantou com toda a força para me parar. Mas Deus sempre foi comigo. E Ele me dizia que para que não temesse. E assim não temi. Graças a Deus, saímos do quintal, fomos para a primeira igreja dentro de casa, né? E assim temos prevalecido. Estamos, nesse momento que estamos a falar, há 14 anos da igreja. E estou a continuar a pregar. Agora, nessas andanças, há 1 ano atrás, eu vivia no Zango Zero com a minha esposa, a nova esposa, porque a primeira partiu para a glória, caiu nessa guerra. Depois que eu me fiquei 7 anos sem casar, só vivi orando, jejuando, até que o Senhor me trouxe essa esposa. Bom, o que aconteceu é que
com a primeira esposa, que era também casada, na qual fizemos 2 filhos. Ela não estava na minha chamada. Não estava na minha chamada porque não cooperou no tocante às coisas espirituais. No tocante às coisas seculares, era uma mulher que cooperava, mas porém, espiritualmente não havia entrega, não havia cooperação, não havia entrega. E assim Deus, num dia que estava no deserto orando, e Ele me disse: eu vou levar a tua esposa. E eu chorava: Senhor, eu não estou preparado. E o Senhor ouviu a minha oração. E assim ficamos 2 anos. Eu até pensara que o Senhor voltou para trás, como voltou com a oração de Moisés aos filhos de Israel. Mas depois me apareceu outra vez e Ele me disse para que se preparasse, porque Ele ia lhe levar. Porque se Ele não lhe levasse, seria um obstáculo para a obra que o Senhor me tinha dado. Naquela altura, eu creio que dos 2 anos Deus já me havia preparado. E eu não questionei e falei: amém, seja feita a tua vontade. E assim, a minha mulher contraiu uma enfermidade, mas eu já sabia que Deus estava no controle. Mas uma coisa eu vi antes que Ele partisse, houve uma transformação nela, uma submissão. Eu até pedi a Deus que Ele tinha mudado, mas Deus me disse que ia lhe levar mesmo. E assim partiu em 2009. 2009, houve uma confusão muito grande. Sabe, na África, quando morre alguém, é uma confusão grande. Mas graças a Deus, Deus sempre foi comigo. E assim fiquei 7 anos orando, jejuando. Eu até tinha feito um pacto com Deus que não iria casar mais. Mas foi assim, no deserto do Kitsung. Para quem não conhece, Kitsung é numas matas, onde os meus pais me criaram, nas matas do Uíge, município de Macocola. Então, eu estava prostrado orando e tive uma visão onde o Senhor me trouxe uma jovem, virgem, e Ele me disse: esta é a tua esposa. E eu despertei da visão, mas eu esperei muitos anos até que ela veio. 1 ano depois que nós casamos, o Senhor me apareceu. Antes disso, do Senhor me aparecer, nós recebemos uma ordenança de vir para o monte, no dia 10 de junho de 2017. E nós ficamos aqui 40 dias. Só que eu desço e vou para o Zanguzero. Mas, porém, não era a vontade do Senhor. Eu fiz a mesma coisa que Elias fez, né? Desceu do Monte Carmelo em direção à cidade. Mas não era essa a vontade do Senhor e por isso saiu daí em alta velocidade, fugindo da Jezabel. Então, quando cheguei no Zanguzero, tudo se complicou. O carro avariou, tivemos problemas financeiros, eu já tinha prosperado, mas voltamos outra vez como que no deserto, em tudo. Houve problemas na igreja. Várias vezes fomos atacados pelos bandidos, porque há muitos anos que nenhum bandido poderia se aproximar de mim. Que o bandido se aproximava e ele próprio fugia. Havia terror, mas num desses dias eu fui colocado, tiraram-me tudo. E isso me levou a questionar a Deus, né? Por quê? Se eu tenho alcançado uma dimensão que ninguém poderia me assaltar. Como aconteceu? Então, Deus aproveitou e Ele me abriu o jogo me dizendo que eu estava no lugar errado. Ele me disse que eu te mandei para o deserto e você desceu contra a minha vontade. Por isso, tudo se complicou na tua vida. Hein? E eu perguntei: o que é que eu devo fazer? E ele me falou: retira-te e volta para o monte. E assim, questionei: e a esposa? Ele me disse: leva a tua esposa. E eu peguei a minha esposa e viemos aqui. Íamos tomar banho em casa, voltamos, mas toda vez que a gente chegava lá no apartamento, perdíamos a paz. E assim, consultei a Deus, porque Deus falou que Ele queria que eu entregasse a casa e ficássemos definitivamente aqui para 1260 dias, que são 3 anos e meio. E eu disse: eis-me aqui. E nós estamos aqui. Nesse momento que estou a falar, estamos há mais de 1 ano. Esse é o 2º ano. E vamos ficar aqui 3 anos e meio. E viemos aqui como que Elias se escondeu de Acabe. Não que eu estou escondido. Vou para a igreja, prego, volto.